Como é que eu vou provar que eu não quebrei nada no Palácio da Presidência se eu estava nos Estados Unidos? Foi por telepatia? Não há interesse em me prender, eles querem me eliminar. Eu sou um problema, solto ou preso sou um problema. Vou levar jabuticaba para ele comer. Chega essa infantilidade. Vira-lata, fukiu. Pô, é o tempo todo assim. Agora, parece que para esse governo que eu sinto, o caos é importante. Eu aqui só estou, no meu entender, respondendo esse processo, porque eu tenho nas pesquisas, tá aí as pesquisas aí, que eu estou na frente do Lula em qualquer situação. Estado do Nordeste, a gente já ganha dele, ou empata na margem de erro. Ou seja, o pessoal está insatisfeito com o que ele está fazendo, só faz besteira. Ideia, permanecer no Brasil, tem alguma... Avalia viajar para outro país? Não, eu estou com 70 anos. Já sinalizou? Não? Eu estou com 70 anos de idade, cheio de problemas de saúde. Como é que eu vou para outro país? E outra, eu quero vê-lo, esse julgamento meu. Eu estou falando para vocês aqui e vou começar a falar para a imprensa. Como é que eu posso ser responsável por danificar patrimônio se eu estava nos Estados Unidos? E não é só eu não, tem muita gente presa aí, acusada de danificar patrimônio, que nem estava na Praça de Poder, estava no acampamento. O senhor considera a hipótese de ser preso? Tudo pode acontecer hoje em dia, né? Por que o Braga Neto está preso? Você nunca viu preventiva durar tanto tempo assim? Qual a acusação do Braga Neto? Interferência no inquérito já tinha acabado. O que o senhor queria questionar o TSE era em relação ao resultado das eleições ou em relação à efetividade das urnas eletrônicas? As urnas eletrônicas era uma coisa. Eu acho que nós temos direito. Em 2014, o PSDB de Aécio Neves questionou, contratou uma auditoria externa. Conclusão da auditoria externa. As urnas são inauditáveis. Na Venezuela, pela primeira vez, tivemos um voto impresso. Foi imposição do governo Biden, para poder voltar a comprar petróleo deles, que as eleições fossem transparentes. Maduro topou. Topou e fez o quê? Pegou a Maria Corina e Capriles, os dois opositores, e tornou-os inelegíveis por 15 anos. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Subir no microfone, no carro de som e criticar o Maduro. Alguma diferença no Brasil? Agora, o que é um golpe de Estado? É um negócio violento. Como é que fica o dia seguinte? Você vê, se o americano desliga o sinal do GPS aqui no Brasil, você vai ficar igual a barata tonta aqui. Nunca existiu tentativa de golpe no Brasil. Da minha parte. Ponto final. Se tem algum maluco lá pensando alguma coisa, é problema dele. A PGR pediu na noite de ontem a sua condenação de outros 7 réus nesse processo aí que investiga a tentativa de golpe de Estado. As penas somadas chegam a mais de 40 anos de prisão. Qual será a sua estratégia de defesa, presidente? Olha, você falou 5 crimes. Imagine você multado agora no Rio de Janeiro. Você não está lá. 2 crimes são relacionados à depredação de patrimônio. Eu estava nos Estados Unidos. Eu não estava aqui. É uma coisa que eu tenho até vergonha de falar. Eu tenho vergonha de ver que o PGR botou isso como crime meu. Daí tem mais. Liderar organização criminosa armada. Ué, o que aconteceu? Eu era chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas foram para a rua? O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado? O próprio atual ministro da Defesa disse que não foi. Outros 2 ex-ministros, como Aldo Rebelo e Nelson Jobim, também falou que não foi. Sarney também falou que não foi. Agora, por que quase 200 câmeras sumiram do Ministério da Justiça de Flávio Dino? Porque provaria que o quebra-quebra foi antes da turma que estava lá no acampamento chegar aqui. Mas o PGR, na denúncia que ele faz, o Paulo Gonet, ele diz no pedido, na denúncia não, desculpa, no pedido de condenação, que o senhor alimentou diretamente a insatisfação e o caos social depois de perder as eleições em 2022 e que não reconheceu essa derrota de forma clara e dessa forma teria mantido os seus apoiadores em estado de mobilização, o que levou ao 8 de janeiro. O que o senhor acha? Eu quero uma imagem, uma matéria da imprensa, eu fazendo críticas contundentes, em novembro e dezembro de 22. Não tem. Não tem. O senhor reputa, agora, eu queria que eu... Olha só. Mobilização. Não, olha só. O pessoal foi para os quartéis pelo Brasil. Adesão minha. É melhor ficar lá do que ficar na rua. Lá estão protegidos. Tanto é que lá não tivemos problema nenhum. No dia 2 de novembro de 22, ou melhor, dia 1º, eu dei uma coletiva para a imprensa. Falei, vão sentir saudade de mim. Quando é que você vai sentir saudade de mim? Quando eu for embora.
E dei meu recado ali, nós não somos igual à esquerda. Não podemos fechar rodovias, invadir, depredar patrimônio. No dia 2, eu fiz um vídeo conclamando aos caminhoneiros que desobstruíssem as pistas pelo Brasil. Se eu quisesse o caos, eu alimentaria isso daí. Qualquer uma pessoa minimamente inteirada no assunto vê que aquilo foi uma baderna que saiu do controle. Então você vê aqui, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, liderar organização criminosa armada. Não teve arma. Se você pegar as polícias legislativas da Câmara e do Senado, nenhuma arma foi apreendida. Quer dizer, uma denúncia que é difícil você defender. É quase você se defender, por exemplo, de uma acusação de ter matado um marciano. E nem o corpo do marciano estava ali. Ou seja, mais do que minha vida foi revirada, até sobre baleias me investigaram. Joias, cartão de vacina, comprar 101 imóveis com dinheiro vivo no Vale do Ribeira. As acusações mais absurdas, todas foram desfeitas. Sobrou a fumaça da tentativa de golpe. Até outro dia, conversando com um colega de Israel, ele falou que golpe foi esse que o Mossad não estava sabendo. Ou seja, querem condenar, me tirar do jogo político, porque as minhas inegibilidades são tênues. Abuso de poder político, reunir-se com embaixadores. 2 meses antes, o ministro Fachin do TSE se reuniu com embaixadores. E terminou a reunião falando o seguinte: tão logo o TSE anuncia os resultados, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer o ganhador das eleições. Ué, tinha certeza que seria o Lula? Como assim? O TSE pesou na mão contra mim. Eu não podia falar que o Lula, por exemplo, defendia o aborto. Eu não podia falar da ida do Lula no Complexo do Alemão com boné CPX na cabeça. Eu não podia mostrar imagem do 7 de setembro. Eu não podia fazer live da minha casa, que eu morava naquele momento, no Alvorada. O senhor vai então seguir nessa mesma linha na sua defesa, de levar todos esses elementos que o senhor já apresentou diante desse pedido de condenação da PGR? Nós já levamos. Você quer ver? O relatório da Polícia Federal não me bota no 8 de janeiro, porque eu estava nos Estados Unidos. O PGR me coloca no 8 de janeiro. Não tem cabimento se defender disso. Te digo uma coisa a vocês duas aí. Caso eu estivesse em Brasília no dia 8 de janeiro, eu ia buscar à noite ou na madrugada, eu estaria preso ou morto. Não é justo o que estão fazendo comigo e com os demais colegas meus sobre essa tentativa de golpe. Nada foi tentado. Quando há uma tentativa de golpe em qualquer lugar do mundo, ou um golpe, você fica sabendo em poucos minutos. Bilhões de pessoas sabem poucos minutos depois daquilo aqui, até hoje. O mundo tomou conhecimento disso como? Como é que foi debatido as eleições lá atrás do Aécio e Dilma, que foi feita até uma auditoria, que chegou a essa conclusão que as urnas eram inauditáveis? Como é que fica as eleições da chapa Dilma Temer também? Dilma Temer foi um negócio também esquisito. A chapa foi declarada legal por excesso de provas. E quando acabam as eleições e eu começo a questionar, tinha uma série de petições. A primeira indefere, tudo bem, e dá uma multa de 22 milhões. O que nós decidimos no partido? Não vamos recorrer e nem vamos apresentar outra. Se apresentar outra, vai ser 200 milhões a multa, quem sabe caçar o regime do partido. Isso é democracia? Eu fui convidado pelo ministro Fux, ou eu pedi audiência com ele, não me lembro, e fui conversar sobre eleições com voto impresso para 2018. O TSE chegou a comprar urnas, fazer licitação. Depois o Supremo falou que era inconstitucional. Então é inconstitucional na Venezuela agora, que também tem voto impresso. É inconstitucional no Paraguai, também tem o voto impresso. E quando você vê aqui, a segunda inelegibilidade minha, ou melhor, a primeira, o abuso de poder político, foi critiquei as urnas. Quem entrou com a ação? Foi o Carlos Lupe. O que o Carlos Lupe disse há pouco tempo, em 2018, se não me engano, nas inserções de horário eleitoral gratuito. Carlos Lupe, esse cidadão aqui. Sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Carlos Lupe. Então, o próprio Flávio Dino já criticou a urna eletrônica. Vários parlamentares criticaram, apresentaram projetos. Nós derrubamos o veto, a Dilma Rousseff vetou o meu voto impresso. Nós derrubamos o veto com voto, inclusive, de petistas. Agora, eu não poderia mais entrar com petições junto ao TSE.
Uma que eu ia entrar era sobre essas três resoluções extemporâneas. Não pude entrar. Daí eu perguntei para os colegas, o que a gente pode fazer dentro das 4 linhas? Tem alguma coisa na Constituição? Daí alguém falou, estado de sítio. Falei, pô, peraí, é uma coisa violenta. E o que é o estado de sítio? O presidente convoca os Conselhos da Defesa e da República. Foi feito isso? Não foi. Se tivesse feito, convocaria, demandaria uma mensagem para o parlamento, pedindo autorização para baixar o decreto. Para quê, presidente? Esse decreto seria uma alternativa a não deixar o presidente Não. Primeiro, você sempre tem GLO na cabeça para paz no Brasil. Você passa 4 anos com GLO na cabeça. Eu estava buscando alternativas dentro das 4 linhas. E no começo eu vi que não dava, esquece. Eu tive reunido com o ministro Zé Múcio no começo de dezembro na minha casa, na Alvorada, onde ele foi conversar comigo. Queria ter mais liberdade junto aos comandantes militares. Liguei para o ministro da Defesa. A transição foi tranquila. Nós nomeamos Geraldo Alckmin no comecinho de novembro como encarregado da transição pelo partido do lado de lá. Por lado de cá era o Ciro Nogueira. Ninguém reclamou. Fizemos uma transição tranquilíssima. Nunca eu joguei fora das 4 linhas. Se eu quisesse, se tivesse mal intencionado, faria algo antes das eleições. Trocava comandante de força, coisa mais, não é tem dificuldade nenhuma. Trocava de defesa, trocava isso, trocava aquilo. Tem deputados processados por ocupar a tribuna da Câmara. Em 2001, eu estava aqui em Brasília, eu cheguei em 91 aqui. O artigo 53, que os deputados eram invioláveis por palavras, opiniões e votos. Nós botamos o pronome lá indefinido quaisquer. Para não ter dúvida, o parlamentar pode defender o que ele bem entender. E temos deputados de nome, como o Nicolas, meu filho que está nos Estados Unidos, o Gaia, o Cabo Gilberto da Paraíba, e tantos, uns 25, sendo processados por usar a tribuna da Câmara. Nós vimos há pouco uma colega de vocês recebendo uma multa absurda, porque ela publicou no impresso lá do Rio Grande do Sul o salário de uma juíza. Você não pode mais. Aqui eu vi aqui, né? Nosso compromisso é com a verdade dos fatos. Parabéns a vocês fazem isso. Nós estamos caminhando para uma situação que você vai perder a paz do Brasil. Eu aqui só estou, no meu entender, se respondendo os processos, porque eu tenho nas pesquisas, tá aí as pesquisas aí, que eu estou na frente do Lula em qualquer situação. Estado do Nordeste, a gente já ganha dele, ou empata na margem de erro. Ou seja, o pessoal está insatisfeito com o que ele está fazendo, só faz besteira. Provoca o americano o tempo todo. Até digo para você, talvez você vai entrar nesse assunto aqui. Se eu fosse presidente da República, o acordo com os Estados Unidos teria sido já feito aos moldes da Argentina, onde 80% dos produtos não são taxados. Por que aqui está em 50%? Porque ele provoca o tempo todo. A questão do BRICS, né? Queremos uma moeda padrão diferente dos Estados Unidos. Provoca o tempo todo. Provoca lá ao lado do Irã contra Israel, ao lado do Hamas contra Israel. É o tempo todo provocando, e até chega a infantilidade. Vou levar jabuticaba para ele comer, que eu sei de chuva jabuticaba, né? Vou levar jabuticaba para ele comer. Chega essa infantilidade. Vira-lata, fukiu. Pô, é o tempo todo assim. Agora, parece que para esse governo que eu sinto, o caos é importante. Voltando ainda na questão do pedido de condenação e do seu processo, a delação do tenente-coronel Mauro Cid, que foi o seu ajudante de ordens, foi fundamental na construção da denúncia que foi feita. Fizeram a pesca probatória em cima do telefone do Cid por causa de um cartão de vacina. E o telefone dele tinha coisa desde antes de eu conhecê-lo. E daí, a partir dali, começaram a fazer histórias em cima disso aí. E teve ameaça em cima da esposa e da filha por falsificação de cartão de vacina. Agora pegaram um zap dele dizendo que eu nunca havia pedido para ele falsificar meu cartão. Tanto é que foi arquivada essa questão. E parece, pelo que tudo indica, né, que encontraram mais alguma coisa lá que mexe com a vida pessoal dele. Parece que é isso aí. A última, até na calhação com o João Braga Neto. Tinha um pacote de vinho lá que tinha 100 mil reais. Eu sabia como, se não viu, estava lacrado. Pelo peso. Eu posso pegar o máximo de dinheiro assim para você, aqui tem 1.000 reais. Ou tem 200 mil reais, se for nota de 2 reais ou de 200. Tá? Tanto é que nós pedimos os vídeos das delações, desde a qualificação até o término. Não conseguimos todos esses vídeos. Então é uma suspeição forte nesse sentido. O que é uma delação premiada?
É espontaneidade que ele não teve, é verdade que foi mudada várias vezes e provas que não tiveram. Então uma delação que se fosse na Lava Jato tinha sido anulada há muito tempo. Como é Jair Bolsonaro, que atrapalha o sistema. Como é que atrapalhar o sistema? Você pega um Porto de Santos, dá prejuízo de 500 milhões por ano. Comigo passou a dar lucro de 500 milhões. Para onde ia ser R$1 bilhão? Você pega o Itaipu Binacional, que apenas gerava energia. A gente entra lá, troca a diretoria, tivemos dificuldade para trocar algumas coisas lá, trocamos. Ao longo de 4 anos, diminuímos a tarifa em 45% do valor em dólar, diminuímos, fizemos a segunda ponte com o Paraguai, de um voo de 470 metros, alongamos 600 metros a pista do aeroporto, asfaltamos a transboiadeira a pedido do Ratinho do Paraná, obras de pequeno vulto em quase 60 municípios, no entorno do lago de Itaipu, nós fizemos acontecer. Para onde ia essa grana? E você vai em todas as estatais. Correios. Foi superavitário comigo em 4 anos, mas você vê no último está em vermelho, né? Por que está em vermelho? Estava azul, está em vermelho. Porque o ano passado, 24, a diretoria dos Correios resolveu reconhecer uma dívida que estava em disputa judicial. E pagou R$1 bilhão para um escritório de advocacias que estava lá, entre os advogados, a esposa do presidente dos Correios. Então pegou esse 1 bi negativo de 2024, jogou no balanço de 22, deu negativo. E agora tem mais um rombo que está vindo aí, vai passar para 2040. Assim é a administração da esquerda, assim é o PT. Então quem ganhava dinheiro lá atrás nos Correios passou a não ganhar comigo. Tem que tirar esse cara daí. Eu não tirei dinheiro da imprensa porque eu era mau. Eu fui o único presidente que teve que trabalhar com teto de gasto no Brasil. Eu não podia gastar mais do que aquilo. Vou cortar onde? Vou cortar na imprensa, na propaganda, vou cortar por aí, um montão de coisa cortada por aí. Não tinha patrocínio mais para quase nada. Tá? Lei Rouanet, botamos lá para baixo, que Lei Rouanet é o dinheiro que, em vez de entrar no orçamento, é abatido aqui embaixo. E a Lei Rouanet é um negócio complicado. Em alguns casos, né, a pessoa chegava lá, eu quero 10 milhões, chegava para o empresário, ele diminuía esse valor aí, acertava, e depois o cara que ia lá no Ministério da Secretaria da Cultura ia acertar mais alguma coisa, chegava metade para ele. Então, uma jogada excepcional. Então, grandes artistas, né, não são todos que mexem com a Lei Rouanet, eram revoltados comigo. Tanto é que fizeram vídeos maravilhosos que a Amazônia está pegando fogo. Agora está pegando fogo o dobro na Amazônia e não falam nada. É uma pessoa que sequestrou o Supremo Tribunal Federal e faz o que bem entende. Prende, ele vai interrogar, ele vai julgar, ele diz que é vítima porque tinha um plano para assassiná-lo. Agora, a pessoa que pegaram esse plano, chamado Punhal Verde e Amarelo, não foi ouvida até hoje. Então interessa para o relator e para o PGR aquela narrativa. Tinha um plano para nos matar. Se você ler 2 páginas e meia, você cai para trás, uma coisa ridícula. Se tivesse um plano, os forças especiais para alguma coisa, se o plano fosse justo, teriam executado. Ninguém nunca pensou em matar ninguém. Eles não pensaram, tentaram matar. Tanto é que se a Polícia Federal trabalhasse 10% do que trabalhou para mim, para o caso Adélio, teria chegado a uma resposta de quem mandou me executar. E o Adélio é o cara mais protegido hoje em dia. O delegado que foi encarregado do inquérito do Adélio, lá de Minas Gerais, que chegou à conclusão que era o lobo solitário, foi ser diretor de inteligência da PF. E segundo a própria mídia, a preocupação dele era com os meus inquéritos. E agora está em Londres. Foi para lá descansar. Premiado. O Adélio não é um maluco. Ele não é o lobo solitário. Ele foi no dia 5 de junho de 18, em São José, Santa Catarina, sabendo que meu filho, o 02, iria para lá. O Carlos iria para lá. Quem deu dinheiro para ir para lá? Quem deu a informação que o Carlos estaria lá? Nós não conseguimos quebrar o sigilo do telefone do Adélio. Quebraram o meu, da minha esposa, de todo o meu redor. Agora, do Adélio não foi possível quebrar, nem vou falar do advogado. Tentamos também, o advogado é quase impossível, né? É um direito dele, no meu entender. Mas quebraram o sigilo do outro advogado meu, o Frederico Vassef, quebraram o sigilo dele. Se eu tivesse morrido em 2018, o Brasil já seria não uma Venezuela, mas uma Cuba. Imagine o PT administrando R$1 trilhão, foi que nós já estamos na pandemia. Eles sumiram com R$50 milhões naquela história da casa de maconha, que foi
10% disso foi para o prefeito de Araraquara, que agora acabou de falar, o prefeito de Araraquara, que o Trump é o maior fascista do século XXI. É só provocação. Não há interesse em me prender, eles querem me eliminar. Eu sou um problema, solto ou preso sou um problema. E eu não ataco o Supremo Tribunal Federal. Assim como vocês falam em fatos ali, eu falo em fatos também. Não justifica o Alexandre de Moraes, é o relator e vai me julgar agora. Ele é vítima. Ele não disse que tinha um plano para que Punhal Verde e Amarelo queriam matá-lo, como é que ele vai julgar? Nós dois brigamos num evento qualquer. De repente você, um vai julgar o outro. Não tem cabimento isso aí. E, presidente, o que significaria para o senhor ser preso? Estar na prisão? Eu jamais passou na minha cabeça que eu não sou bandido. Bandido foi esse que está no governo e foi solto, condenado em 3 instâncias. Não passa a minha cabeça aí, eu não consigo entender. Preso por quê? Por depredar patrimônio? Você estava nos Estados Unidos? E se eu for esperar uma tentativa armada, se não encontrou ninguém armado aí, o que é um golpe de Estado? É forças armadas, é tanque nas ruas, é você ter um núcleo político, ter um núcleo financeiro, ter apoio do outro setor, ter apoio da imprensa, apoio internacional. Isso é um golpe. Nada foi sequer pensado, não é cogitado, pensado. E se fosse pensado, como não começou nada, não tem crime. O que aconteceu com o Carlos Lupe no dia de ontem no Supremo Tribunal Federal? A roubalheira dos velhos INSS foi arquivada. O Carlos Lupe está fora do processo. No meu entender, de que vale uma CPMI agora, ou CPI no Congresso? Não vale mais nada. Se o chefe, o ministro do INSS, né, da Previdência, já foi arquivado a ação contra ele, ele vai dar risada. Agora, eu fraudei o INSS, se nós começamos em janeiro de 19 uma medida provisória para exatamente evitar que tudo isso acontecesse. Mas o argumento do atual governo de que justamente essa medida ampliou a possibilidade de cadastros de algumas entidades, o senhor refuta esse argumento? Não existe isso. Por quê? Nós apresentamos uma medida provisória para exatamente você fazer uma reclassificação anual de quem está descontando. Essas próprias pessoas, em especial os mais pobres do Nordeste, não sabem o que assinam. Muitos são analfabetas, lamentavelmente. E não vê, quando o desconto já vem no Olerite, você não sente. Se você tivesse me dar uma nota de R$50 todo mês, você sentiria. Mas quando vem descontado, você não sente. São pessoas que por anos foram descontadas. E agora o Carlos Lupe já está fora disso. O cara que me acusa de criticar a urna eletrônica, acabei de mostrar a vocês, ele é o maior crítico, está inclusive no Facebook até hoje dele, tá? Só vai no Facebook do Carlos Lupe, está lá até hoje. Vá logo que ele vai tirar esse vídeo daí. Por isso a gente vê que não há uma reação da sociedade contra mim, muito pelo contrário. E até pessoas humildes estão vendo o tamanho da perseguição. Me perseguiram de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Tudo. Até a minha esposa foi investigada por R$1.900 de moedinhas pega no lago. Graças a Deus ela havia doado para a instituição com recibo. Então eu tinha acusado de tudo, de roubar joias, de falsificar cartão de vacina. Eu pedi para a Polícia Federal investigar uma fraude em Peruche, São Paulo, que havia me colocado como vacinado. E o e-mail que vacinou era lula@gmail. É fácil chegar na pessoa. Quem tem um domínio desse, a princípio, não é uma pessoa qualquer. A PF não investigou. E me acusa de interferir na PF. Interfere agora. Eu não pude botar o Ramagem lá atrás. Agora esse que está aí, que é amigo do Lula há anos, está lá. Presidente, eles querem taxar os produtos brasileiros em 50%. Donald Trump disse que uma das razões disso era justamente a questão de existir uma caça às bruxas no julgamento do senhor aqui no Brasil. O senhor considera apropriado que eles peçam ao Brasil para atuar junto ao Supremo Tribunal Federal, como se o Brasil pudesse, digamos, interferir na Suprema Corte norte-americana? Essa decisão é do Trump. Não tem participação minha. Não existe nenhum lobby meu. Qualquer um está vendo o que acontece comigo. Eu tive problemas com o Trump em 2019. Ele queria taxar o nosso aço. Eu fui lá e conversei com ele. Não taxou o nosso aço. É o que o Milei fez agora. Conversou com o Trump, 80% dos produtos argentinos, não, tarifa zero. O restante, em torno de 10%. Se esse governo tivesse interlocução com o governo americano, iria falar com ele.
o presidente norte-americano disse que era em razão do processo que o senhor está sofrendo aqui no Brasil. Ele citou o meu nome, Caça Bruxas. Ele citou também a questão das redes sociais. Das redes sociais, que é liberdade de expressão, e tem também a questão do comércio americano. E também está implícito ali o Lula querendo aqui o fim do padrão dólar nas negociações com o BRICS. E o BRICS virou um ajuntamento de ditadores. Mas ao citar o senhor, ele não está saindo um pouco da questão econômica? Eu não vou interferir, não vou dar palpite na vida do Trump. Não vou. Eu tenho uma profunda gratidão por ele. Tivemos um excelente relacionamento, conversamos sobre muita coisa pelo mundo, fazemos planos, parece que ele estava namorando, fizemos muitos planos para o Brasil, tá? Na questão dos nossos minérios, as questões aí de maneira geral, os commodities, que competimos em alguma coisa. E ele sempre falava que, pela primeira vez, tivemos um presidente não hostil aos Estados Unidos, que foi eu. Como é que eu vou provar que eu não quebrei nada no Palácio da Presidência se eu estava nos Estados Unidos? Foi por telepatia? Eu queria perguntar, não. O Gonê, por exemplo, quando eu fui interrogado, ele leu lá, aqui ó, Brigadeiro Pazini falou que as tropas estão à sua disposição, kkkk. O senhor tem a dizer por isso? Eu falei, ô, prezado procurador, ele é formado pelo ITA, está de pijama há 15 anos, nunca teve tropa à sua disposição. Ele ficou olhando para o Alexandre de Moraes. Essas são as acusações? A taxação entra em vigor dia 1º. O Trump falou que não é agora, mas vai conversar com o Lula. Não vai ser agora, ele vai propor alguma coisa para ele. O que é? Não sei. Mas vincular a anistia do senhor e de outros envolvidos não estou vinculando nada disso aí. Lá atrás, quando apresentou o primeiro projeto da anistia, queriam botar uma anistia para mim sobre inelegibilidade. Eu falei, não, é só o de janeiro. Eu não tenho nada a ver com o de janeiro. De repente, repito para você, a PF não me coloca no de janeiro, mas o procurador me coloca. Porque sem o de janeiro, não tem como eles conectar outras coisas. Num domingo, você não dá golpe de Estado em cima de prédio, dá golpe de Estado em cima de pessoas. O Lula tinha acabado de sair lá e ir lá para São Paulo, Araraquara, para ficar fora desse negócio aqui. Pô, é uma armação. Só não foi perfeita, repito, a armação do 8 de janeiro, porque eu não estava aqui no Brasil. Se eu estivesse aqui, eu estava preso até